Ora bem, pessoal, voltámos depois de 2 semaninhas de férias. Ah, não. É sem gravar? Sem gravar é 2 semaninhas. Mas a semana passada tivemos a Ana Carolina Dias. Hoje, no 7º episódio, Quem é temos que uma é? nova convidada, a Abel, sabias? Queres saber quem é ou só depois? Só depois, acho que não No vale, fim. não vale a pena estar a estragar. No fim programa dizemos-lhe a quem é que veio cá gravar, porque ele nunca está no episódio. Olha, por acaso tu vais jogar um jogo com a nossa convidada, é a Joana Branco. Ela foi jornalista na TVI no Porto Canal, ela está cá Conhece a hoje. Cristina? A Cristina Ferreira. Também conhece a nossa professora de televisão, a Ana Rita. Um beijinho, Ana Rita. Será que Está comprou agora. o pipi da Cristina? É uma boa pergunta para lhe colocarmos já a seguir, não é? Mas olha, antes disso, dizer que também ele vai jogar o quê? O certo ou errado. Yeah. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Eu depois Momento dramático. eu até poderia pôr uma música, mas dá muito trabalho depois na edição. E eu E o não editor posso sou editar eu. para ajudar. Porque não tenho Pois é, PC. conta lá a história. Pronto, nada. não tenho PC. Porquê? Não sei, ninguém sabe. É um mistério da sociedade. E quando foram para tentar resolver, abriram literalmente um tutorial. Como abrir um PC. Isto é profissionalismo, gente. Na Sim. FNAC ainda por cima. Sim. Fazer a marca mesmo, foi mesmo isto que aconteceu. Bem, vamos então andar, não é? Está aqui a nossa assistente, a nossa Beatriz, Rita Pereira. a fazer-me sinal que temos que andar. E, portanto, vamos já ter com a nossa professora Joana Branco. João, escusa de estar a olhar para baixo, porque já começamos. Já temos aqui a nossa professora Joana Branco. Muito obrigada. Já chegou convidada. É a nossa convidada hoje. Está bem disposta? Muito bem disposta, muito obrigada pelo vosso convite. Muito bem. A professora é então licenciada em Comunicação Social, não é, João? E mais? E mais? Dê-lhe a ponto. Ele não sabe, ele não Pois sabe. eu não sei, eu não estudei. E é assim que fazes? Calma. Passou também pela assessoria de imprensa enquanto assessora do Ministro do Ambiente Jorge Moreira e lembro, Silva não é? Silva. Além disso, como eu disse há bocadinho, passou pela TVI e pelo Porto Canal, não é? É verdade. E mais? E a pergunta que agora se impõe é: está mais contente como na área da assessoria de comunicação? Como é que isso surgiu na sua vida? Bom, o meu coração está sempre relacionado com o jornalismo. Essa é uma paixão que eu não largo. Portanto, a minha ligação afetiva é sempre com o jornalismo. Mas, como sabem, o jornalismo não é uma profissão muito valorizada, infelizmente, e, portanto, a assessoria de imprensa acabou por surgir como uma alternativa. Curiosamente, a assessoria de imprensa, quando é bem feita, ou quando temos a oportunidade de fazer uma assessoria de imprensa bem feita, por vezes permite-nos chegar um bocadinho ao jornalismo, embora sejam profissões completamente opostas. Iniciou o seu percurso profissional pelo jornalismo, É correto? verdade. A área pela qual tem uma paixão, como eu já disse ainda, onde surgiu esse interesse? Eu não sei muito bem onde é que surgiu. Tenho a certeza que não surgiu na televisão, não foi logo uma paixão imediata, por estranho que possa parecer, porque eu praticamente só trabalhei na área da televisão. Mas eu lembro-me de uma professora no 8º ano que me ensinou a escrever uma notícia, nas aulas de português, normalmente. Portanto, era uma matéria que era lecionada sempre. Então ensinou a escrever a notícia. Eu lembro-me que escrevi uma notícia e tive uma grande nota. E achei que eventualmente aquilo poderia ser uma opção. Além disso, eu sempre falei muito, desde muito pequenina, não me calava na prática, Mas é um portanto problema das falava. pessoas de comunicação. Falava. Terrível, adoro falar. E, inclusive, eu tive uma vez um médico que me disse que tem que falar menos, porque a sua voz não aguenta tanto. Então tive que aprender algumas técnicas para proteger um bocadinho a voz. Mas, e depois, quando cheguei ao 12º ano, eu fiquei indecisa entre Direito e Comunicação, e acabei por ir para a área da comunicação. E a televisão depois surgiu quase como uma alternativa do estágio. Portanto, eu só fui para a televisão porque quando cheguei ao 5º ano, a minha licenciatura ainda é de 5 anos, quando cheguei ao 5º ano, havia essa oportunidade de fazer um estágio na RTP. Então, vamos lá. E criamos um problema, na realidade. Ou criei eu um problema. TVI, Porto Canal, agora no início RTP. O que é que aprendeu aí que não aprendeu na sua universidade, no fundo? Tudo. Tudo, não é? Tudo. Na prática, a licenciatura ainda pré-Bolonha era muito teórica, uma teoria que eu acho que também faz falta e que também é importante, mas eu quase não tive a oportunidade de ter aulas de televisão, porque as aulas de televisão eram no 3º e no 4º ano
e eu acabei por fazer Erasmus no 3º ano, ou no 4º, já nem me lembro, no 4º acho eu, portanto houve ali uma parte de televisão que eu nunca tive. Quando eu cheguei ao estágio curricular na RTP, eu nunca tinha feito uma peça. Isto para vos dizer que vocês são os privilegiados. Eu nunca tinha feito uma peça, não fazia a mínima ideia como é que aquilo se fazia. Portanto, aprendi tudo. E falou há bocadinho nos seus professores, que são, no fundo, a base de qualquer pessoa, não é? Sabemos que a professora fez uma campanha na Porto Editora, que também passou por lá, não é? Que se chama O Seu Trabalho Faz Toda a Diferença. E nós temos aqui a campanha, trouxemos a nossa campanha para as pessoas verem, porque eu, de facto, achei isto muito interessante e achei muito bonito. Choraram? Quase. Estou sim? Professora Ruth, daqui fala João Val. Fui seu aluno em 1995. Lembra-se de mim? João Val... Claro que sim. O gêmeo da Madalena. Exatamente. Aliás, foi a minha irmã que me passou o seu contacto. E peço imensa desculpa ligar-lhe assim, do nada. Mas eu estou a ajudar a minha filha no trabalho de casa. Eu não me lembro como é que isto se faz. Eu só me recordo que quando a professora explicava, isto tudo parecia muito fácil. Eu não sei o que seria de mim sem a sua paciência comigo nesse ano. Já agora, eu sei que isto vem com muitos anos de atraso, mas muito obrigado. Oh, para essa, João. Só estava a fazer o meu trabalho. Como sempre fiz. Mas vamos a isso. Em que ano é que ela está? Todos os dias, professores e professoras deixam a sua marca. Por isso, trabalhamos para inspirar o dia-a-dia de quem ensina e de quem aprende. Porto Editora. O seu trabalho faz toda a diferença. Emocionante. É emocionante. Como é que surgiu esta campanha? Surgiu numa altura em que os professores estavam, do ponto de vista do contexto global, estavam um bocadinho pressionados com a sua luta pela carreira e muito desmotivados. E, efetivamente, nós, na Porto Editora, portanto, isto é o trabalho de uma equipa relativamente grande, achamos que era o momento, exatamente por estarem tão pressionados, de lhes dar um presente. Porque todos nós, acho eu, temos um professor que fez a diferença, que nos marcou de alguma forma, pela positiva e pela negativa também. Mas aqui o objetivo era olharmos pela positiva. E foi um bocadinho por aí. E depois acabamos por construir esta história, que eu acredito que seja a história de muita gente. E houve assim algumas dificuldades ou foi tudo assim logo à primeira? Não foi à primeira. Nós, para chegarmos a este copy que vocês viram aqui, até porque isto tem várias versões, esta é a versão longa para YouTube, mas depois para entrar em televisão é uma versão muito mais curta, é preciso que essa versão curta seja na mesma entendível, que passe a mesma, que tenha a mesma força. E, portanto, isto foi um copy que foi muito trabalhado, andamos para trás e para a frente com o texto, não foi assim uma coisa de uma semana. E depois também encontrar os atores certos. Sim. O João. O João e a professora. E a professora Ruth. Professora Ruth. Eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta, professora. Não é surpresa? Não é surpresa. Mas nós, aqui há uns episódios atrás, rimos-nos num caso que foi os jornalistas do tempo. Quando ali, eu queria ver se tem, durante alguma reportagem que foi gravar, se tem alguma história inusitada, assim, engraçada, Ui, que quantas? desse para contar. Quantas? O primeiro direto que eu fiz, quando trabalhava na TV em Coimbra, correu tão mal, que durante um ano não me deixaram fazer direto. Mas isto para perceberem que eu também era... Lá está, eu cheguei, não tinha formação nenhuma quando entrei na RTP. Na RTP nós só observávamos, podíamos nós próprios fazer os nossos testes, mas nunca fazíamos diretos. Depois eu estive na TVI no Porto, em que também não punhamos nada no ar. E, entretanto, vou para Coimbra e, ao fim de algumas semanas, mandam-me para um incêndio. Eu nunca tinha feito um incêndio. Não. Ainda não. Ainda não, foi um bocadinho antes, um bocadinho mais antiga. Eu nunca tinha feito um incêndio, muito menos um direto, para o Jornal Nacional, na altura, portanto, às 8. Então, agora voltou, não é? Exatamente. Tenho o editor, o Mário Jorge, que me manda um berro ao ouvido e eu até estremeço. Portanto, durante esse ano, correu super mal. Durante esse ano, eu acho que apaguei, branqueei da minha memória. Durante esse ano nunca mais fiz um direto e um ano depois vou fazer um indireto. Por causa de uma pessoa que tinha desaparecido na Praia do Furadouro. Vocês imaginem, 7 da manhã, não está ninguém na praia, ninguém, e estou eu gelada, não é? A tentar ali fazer um direto. E já estava suficientemente nervosa porque já não fazia há muito tempo. O que é que aconteceu? Apareceu um cão, do nada, a querer agarrar-se à minha perna. E, portanto, como vocês imaginam, eu a tentar desviar foi
Foi engraçado. Estou a imaginar. Foi muito interessante. Bem, coisas do diabo. Queres fazer a próxima? Faça. Que também, para quem é mais interessado na política, visto que você foi assessora do Ministro do Ambiente, quais as principais semelhanças e diferenças entre estas duas áreas? São assessora do Ministro do Ambiente e uma assessora de imprensa de um jornal, por exemplo. Ou seja, entre a assessoria de imprensa Sim. de um político, De um político. no ativo, não é? Sim. Do Ministério, num cargo governamental, e uma assessoria de imprensa numa empresa, Sim, uma coisa empresa normal. Na assessoria política, por norma, a assessoria de imprensa de um ministro na prática, devia ter outro nome, devia ser assessoria de crise. Portanto, uma pessoa está constantemente a tentar apagar fogos, que muitas vezes não têm até a ver com as políticas diretamente que aquele ministro está a implementar, mas porque a administração pública acaba por lidar com muita coisa e depois há coisas que falham. E aí o papel dos jornalistas é fundamental, porque muitas vezes são os próprios jornalistas que chamam a atenção para problemas que muitas vezes estão um bocadinho em segundo plano. Portanto, é a assessoria de crise. E a professora, no meio de tanta coisa que já falámos aqui, há ainda uma coisa que não falámos e que é a principal, que nos levou até assim, a docência. Que na realidade é a primeira ano que dá aulas agora. É. Como é que a docência entrou na sua vida, assim, do nada? A culpa é do professor Fábio. Ah, eu vou do professor Fábio. Eu não escolhi perguntar ele. Eu acho que lhe temos que perguntar Temos a que lhe ele. perguntar. Depois que ele não quer cá vir. Mas eu não quero cá vir. Como é que é partilhar a sua bagagem toda de anos com os alunos? Como é que é isso? Eu acho que é um desafio e o que eu tento fazer, não sei se com sucesso ou não, mas vocês poderão dizer, que eu prometo A que cadeira não. não ajuda, não é? Mas eu tenho fontes seguras que faz bem o seu trabalho. Mas não me chama. Sim, que eu depois é dito isto, é? Não, o que eu tento fazer é passar as informações que não me passaram. Ou seja, que eu cheguei ao terreno e de repente tive que lidar com muitas situações que me eram desconhecidas, porque existe algum funcionamento próprio. Os jornalistas são uma tribo, não é? E portanto eu tento passar e contar algumas histórias daquilo que é, até porque em ateliê de imprensa a disciplina é eminentemente prática, portanto eu tento passar essa informação. É isso, com sucesso ou não, veremos no final do No ano. futuro será. Com sucesso, pronto. Para terminar, temos ali o Abel já pronto para jogar. Claro. A última pergunta é: como foi possível perceber? Tem uma vasta experiência no mundo da comunicação e por isso, melhor que ninguém, vai saber responder à nossa pergunta final. Ou não? Qual é o papel da comunicação na sociedade atual? Antes de responder, estava aqui ele aqui no zoom, eu leio o porquê. Porque na última vez eu tentei decorar, mas às vezes baralho as palavras todas, então prefiro ler sempre, não me disfarçar. Exatamente. Na comunicação, Sim. Qual é o papel da comunicação na sociedade atual? sobretudo o papel de jornalista, mais do que nunca, é ser um pilar da democracia e defensor da democracia. Eu continuo a achar que é. Eu continuo a achar que o país é melhor com jornalistas do que sem jornalistas. É um facto. Portanto, e continuo a achar, e até pelos casos recentes e pela atualidade, nós conseguimos perceber que tem um papel de escrutínio daquilo que são os poderes, de forma global, e quando falamos não só do poder político, mas do poder judicial, por exemplo. Portanto, eu continuo a achar que tem um papel muito importante. E a comunicação, mais a vertente da assessoria, também tem um papel muito importante. No caso, quando falamos da comunicação de ciência, acho que é fundamental nós conseguirmos passar uma informação que combata tudo o que é informação falsa, tudo o que são fake news. E, portanto, a esse nível, a comunicação feita com responsabilidade também tem um papel importante na democracia. E já que estamos num pós-25 de Abril, acho que a mensagem se adequa. É. Pronto, professora, muito obrigado. Não saia daqui. Passei? Passou no teste. Não sei. Bem, 50%, que agora vamos ver os outros 50%. Vamos a isso. Está aí o Abel, pá. Está aí, que eu já o estou ali a ver. E, portanto, vamos, antes de mais, à nossa velocidade. O que é que nos trazes hoje, João? Será que sou eu que trago? Não me digas que sou eu, que eu não preparei nada. Não Eu sei. tenho que ir preparar assim à última da hora. Vamos ter que ver. Vamos ter que ver mais uma publicidade da semana. Então, João, bom dia. Bom Mais dia. uma publicidade, É verdade. não é? Mas há um problema. Como? Há um problema. Qual é o problema? Não tens computador?
Olha, agora, então desculpem, vamos trocar de lugar só aqui. Vamos trocar então. Para eu fazer mais uma publicidade, não é? Até parece nos traz hoje? que nem custa nada fazer isto. Tá? Ora bem, Professor Big On é o mais recente serviço e produto do Sem Sentido. O que é sério? Bel? Ele está ali a passar os slides, é verdade. Professor Big On é o quê, João? É o quê? Porque a única coisa que deve ser avaliada é a nossa queima. É verdade, toda a gente sabe que nós temos muitas avaliações, muitas Mas e trabalhos e nem se trabalhos fala. nem se fala. Então, nem podemos aproveitar a nossa queima à vontade. Então, qual é a solução, João? Este dispositivo inovador emite ondas de preguiça seletiva diretamente para o cérebro dos seus professores, tornando-os incapazes de atribuir mais tarefas. Eu E sei é a assim- quem atribuía isto. A vários. O professor de fotojornalismo. Professor de fotojornalismo, professor de Porque eu classe. falto uma aula, eu tenho 4 trabalhos para fazer. É verdade. Você é o máximo, como pessoa, como professor, podia acalmar. Com este spray acalmava logo, professor. O spray adormece-se e tudo, no meio do chão. Próximo. É verdade, João, com o Professor Big On, Garante 100% de imunidade a trabalhos durante as festividades. é verdade, arreais, Ui. queima, caloiradas, pessoal, em que não há suspensão de aulas, é uma maravilha. Mais, Professor Big On. Ah, está aqui. Cabe discretamente na sua mochila, ou seja, naqueles bolsinhos onde a garrafa de água. É aí. verdade, ou no bolso, porque estes jovens já adquiriram o deles. Estás à espera do quê? E depois, João? Quanto mais injustiçado se sentir, mais potente fica o aparelho. É verdade, aquelas Lógico que isso injustiças era do mesmo género. Professora, não entreguei o trabalho porque não consegui, o meu computador estragou-se. Olha, jovem, você está chumbado. Acabou isso. Com o Professor Big On, tu não vais chumbar mais. Pensa. Nem vais ter mais trabalhos. É pá, se eu soubesse, eu usava isso no semestre passado. Eu usava em todos. No chumbada. E agora, João? Produto inovador. Olha. Temos uma caixa. E que caixa é esta, pessoal? É uma caixa que vocês recebem no correio e que abre e que diz assim... Tem o quê, João? Um mini palco com DJ virtual Pois é. holográfico. Holográfico. Spray de sardinha assada. Confetis e manual como simulador. Uma Simular uma queima épica, não sei o que tal. Epá, esta parte dos confetis é que eu não sei se o nosso colega apresentador iria gostar muito. Não interessa, eu já lhe enviei a caixa, e já rebentou para lá confetes. Houve lá uma festa da Roma, ouvi Sério? dizer. Mas não nos convidam? Mas uma mini festa da Roma, porque não se pode fazer muito barulho. Mas olhem, falando a sério, como é que podem ganhar isto tudo? Falando a sério agora, atenção. A sério. Olha, ligando. Para qual número, João? 259-350, o resto é procurar na internet, que é o número da tarde. Professor Bigon, o que vocês quiserem. Nas nossas redes sociais, entrar diretamente em contacto com a nossa Rita Pereira, gestora de Pereira. redes sociais. A minha mãe diz-me sempre, porque vocês a chamam de Rita Pereira? Algum dia a Rita Pereira vai ver o vosso programa e vai-vos processar por causa disso. Bem, Claro, ela nem novelas faz mais. E depois, numa loja académica perto de si. Ou melhor, de ti, porque... Num lugar perto de si. Num lugar à toa, perto de si. No Outado já esgotou o produto. Fomos só nós que o comprámos. Olha, anda ali um antipapa, pessoal. Bem, vamos acabar por hoje, não é assim, João? É verdade. Obrigado pela tua publicidade, então. É verdade, é pá. Esperemos que a próxima já tenha PC. Claro. Então, até adeus. para a semana. Já estamos de volta depois da minha publicidade, porque o João não tem computador. A professora fica já a saber. Paula de hoje, o João não tem computador. Se calhar não vai correr bem. Estragou. Mas pronto, sendo sincero, durante 8 dias ele não tem computador. Sim, dá para arranjar. Mas pronto, vamos começar o certo e errado de hoje. O que é isto? Nós dizemos uma afirmação e vocês só têm de dizer se está certa ou errada, carregando no nosso botão! Era só, estava a testar. Está. Portanto, João, vamos começar. Vamos lá. A comunicação eficaz ocorre principalmente através da transmissão clara e sem ruído da mensagem verbal. Certo? Será que está certo, professora? Vamos aqui ver a resposta. Será que está certo? Está. Professora. Oh, então, É errado. repita lá a pergunta que eu não ouvi com atenção. Vamos repetir a pergunta. Está competitivo isso? Estou A mais- comunicação eficaz ocorre principalmente através da transmissão clara e sem ruído da mensagem verbal. Isto diz que está errado. Porquê? Porquê? Porque a comunicação eficaz envolve não só a clareza da comunicação verbal, envolve tudo. Ah. Não verbal, ok? Pronto, é nesse campo. Eu não tinha ajudado isto, mas pronto, fico contente. Estás tu a perder, vá. Pronto, vamos lá. Não, está a dizer, não conta para o outro. Ah, ok. Nós somos não conta. amigos, percebe? Ah, sim. Amigo do muito. Dele não. Não fui eu, Abel. Atenção,
Atenção. A escuta ativa envolve apenas prestar atenção às palavras do orador sem a necessidade de observar a linguagem corporal. Errado. Então porquê? Porque é errado, simplesmente simples quanto isso. É a linguagem verbal e corporal, certo? Certo? Não, Não, é errado. deixes mal. Ele é mais fino que tu. Mas vamos sim, está errado. Zero. Parabéns, Isabela. 1-0. Não teve acesso ao guião antes? Não. Eu acho que temos que chamar o VAR. Em contextos interculturais, as mesmas expressões faciais de emoção são universalmente interpretadas da mesma maneira. Pronto, já foi o botão. Estava cá a arranjar um substituto. Não. Professor Fábio, não precisamos de outro botão, porque ainda está bom. Errado? Não, errado. Não são. Não Está são. errado, sim senhora! Ufa! Pata! Não. Eu estou curioso de saber quem vai ganhar. Portanto, já é esta. É! A sobrecarga de informação inevitavelmente leva a uma melhor compreensão dos factos. Errado. Porquê? Sobrecarga, leva a uma melhor compreensão. O cérebro fica carregado de informação, não consegue reter tudo. É verdade, Abel, muito bem! Informação é desinformação. Muita É informação é É desinformação. verdade. É verdade. É por isso que eu depois me diga assim, colocam cara. as respostas. Metam no Louvre. Bem, sim. A comunicação não verbal pode contradizer a mensagem verbal, mas nunca a reforça de forma significativa. Eu quase que vou ser acusada de agredir um aluno. Está certo, tens a certeza, Tenho a Abel. certeza, Abel. Não andaste a estudar. Já perdeste um ponto. Não perdeste um ponto. Mas Não está perdeu. errado. Por causa é uma coisa que temos que inaugurar aqui. Pontos. Quem. Não, há pontos, mas quem erra é diminuído um ponto. A seguir. A seguir, sim. Mas é errado. Não é certo, é errado. 2-1. Abel. Você vai ganhar, professor. Vamos Você embora. tem que ganhar tudo ser por si. Vamos embora. Vamos, equipa. A empatia na comunicação significa concordar com o ponto de vista do outro. Certo ou errado? Errado. Será que é errado? É. É mesmo errado, muito bem. 3-2. Vamos. Ah, está 2-2. E não digo que isto é um maldrabice? Está doido. É 2-2. Está doido. Vamos ter que chamar o VAR, eu bem digo. Caraça. Pronto. Pronto. Nem edição vemos isso. Ah, sim, vem. O feedback negativo, mesmo quando construtivo, deve ser evitado para manter um ambiente de comunicação positivo. Não. Essa nem se mexeu. Errado. 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 Por acaso, assim, à parte, já teve assim algum estagiário que só fazia porcaria Já? e você dava assim um feedback menos positivo? Bastantes. Bastante. Eu fui um Sim. deles, quase não. Não, por acaso não. Tive Caso- sorte. Tive sorte, Porque eu era conhecida por torcida a estagiários. Ah, é? Não, estou a brincar, estou a Temos brincar. que dar alguns à professora. O Abel, por exemplo. É qual? Pronto, sou eu. A tecnologia sempre melhora a qualidade de comunicação interpessoal. Eu não acabei a pergunta. Agora respondam. Não, se não acabou. Mas fez uma pausa dramática, eu achei que tinha. Era uma vírgula. Foi uma pausa dramática. Eliminando barreiras geográficas e temporais, certo ou errado? Errado, tem que repetir. Tenho que repetir. Mas Será que é errado? acho que sim. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Você é tão boa neste jogo que está errado e está mesmo certo. Eu desisto. A primeira impressão que formamos de alguém é baseada principalmente no conteúdo da sua primeira mensagem verbal. Errado. Será? Acho que sim. Porque a linguagem corporal também importa e se calhar os primeiros 15 segundos o impacto que nós temos é na linguagem corporal. Era a mesma questão dela, ou agrediu-te logo. Pois foi. Corporal e facial, até. É verdade, professora! Ufa! E agora a última. Eu acho que o Abel vai ganhar. A última. A verdadeira pergunta. literalmente. É esta, João. O silêncio durante uma conversa indica sempre falta de interesse ou se for sempre falta de interesse por parte do ouvinte. Eu vou deixar o Abel agora brilhar. É certo. E Oh, conseguiste Abel. enganar-te. Está errada, Abel. né? Os silêncios falam. Exatamente. Os silêncios falam. É Foi verdade. propositado. Claro que foi propositado. Lê agora. Está a pensar na nota final. Bem, então eu vou-te dizer a resposta desta questão, porque ele precisa mesmo de ser esclarecido. Olha que a professora vai para isto no Estás tempo. em quanto tempo, caraças?
Desculpa. Fala a pessoa que chumbou. O silêncio, bem, não há tempo, mas o silêncio pode ter vários significados numa conversa, como uma reflexão, processamento de informação, respeito, que era aquilo que a senhora dizia, desacordo ou até mesmo concordância. O contexto e a linguagem não verbal ajudam a interpretar o seu significado. É isso mesmo. Portanto, professora, você está mais do que passada neste teste. Tirou 80%. Tirou 80%. O Abel acertou 2. O Abel, Gostei muito. gostei muito também. Gostei muito também. Mas sabe o que é que eu gostei mais? Da Nossa publicidade. Porque- Gravada onde? E as pessoas pensam, outra, já Outra. estão a inventar. Não, não estamos. Fomos ao Avenidas, que é um café, aqui Em Vila perto, Real. em Vila Real, por causa de um convite que nos foi feito para uma parceria com o Creative Studio. Ora bem, nós aceitámos, lá fomos, e vem aí o Sem Sentido no Avenidas. Olhem lá, se tivesse um superpoder, qual é que seria? Ter sempre o copo cheio, mas sem precisar de pagar, claro. Isso não é um superpoder, isso é um milagre. Um ótimo patrocínio, não é? Não, agora a sério, vai Ler mentes. Assim, sabia logo quando é que estão a gozar comigo. Abel, tu não precisas de ler mentes para saber que esta malta passa a vida a gozar contigo. Nem precisamos de pedir, pá. O que é que eu te dizia? Isto sim é um superpoder. Aqui no Avenidas, até o barman lê mentes. É por isso que vimos sempre ao Avenidas. Boa comida, boas bebidas e alguém que nos compreende. Bem, conclusão, vamos concluir o programa de hoje. Joana Branco foi a nossa convidada de hoje. Abel, já te podemos dizer que foi Joana Branco? Ele Foi. jogou. Não, não, mas é Ele que não ele apareceu? Foi um na holograma. introdução, não, mas ele na introdução, eu quero saber só no fim. Então dissemos Não, no fim. é verdade, ele tem razão. Ele Ele tem jogou razão. de olhos vendados. Sem saber. E sem reconhecer a voz. Mas olhem, temos que agradecer ao nosso colega Pedro e à Creative Studio que nos convidou, não é? Fizeram esta publicidade magnífica. Agência criativa. Como é que é? Agência de Publicidade Creative Studio. Mas também fazem marketing, por acaso. Sim. E outros conteúdos, não só publicidade, não é? Não é verdade? É verdade, diz-me tu. Pronto. E sabes o que fazem? A Que nós não Creative sabemos Studio- fazer? O quê? Design, pois é. Fazem design, fazem redes sociais, áudio, tudo o que você precisa. Bem, isto agora eu parecia... Tudo o mesmo. Você, está-me aqui, já me estão a ralhar, não é você? Tudo o que tu, estudante universitário, precisas para um bom trabalho de marketing. Na realidade, não é? Para todo, qualquer É o projeto. design. Eles fazem Enganar. casamentos, que eu vi nas redes sociais aqui, em creativestudio.pt. É, não é? É, sim, sim. Eu nunca vai, não sei bem. Bem, vamos então para a semana. O que é que há vai para a haver? semana? O que é que há para a semana? O que é que vai voltar? Diz-me tu. Agora não sabe? Não, agora não sei. Vai Vocês voltar não a darem os crónica da guiões. estupidez. A sério. Pedida por quem? Pedida pelo nosso querido professor Fábio. Uma Mais salva uma de vez a palmas falar para o nele, professor Fabinho. Fábio. Ele que está ali a ver o programa. Sim, mais. E vamos ter também o que, João? Que eu não estou a ler bem. O jogo que eu o já jogo sei. das três pistas. Eu ganhei o Abel e vou ganhar sempre até ao final. E ganhaste por muito. Vamos lá ver se se mantém. Vamos lá ver. Porque as palavras já não vai ser chocolate. E vai Só voltar o entra- quê também? A ficha técnica. A ficha técnica que vem já está aqui. E portanto, até para a semana voltamos contigo desse lado e com você aí nas redes sociais e com vocês na realidade, porque sem vocês fica difícil fazer isto. E para a semana vamos avisando que a gravação pode ser um bocado mais complicada. A todos mesmo. A todos, sim. sim. Para a semana a gravação, ou seja, o episódio, o 8º, vai ser um bocadinho difícil De gravar. de gravar. Para nós. Sim, porque para vocês vai ser uma diversão ver aquilo. Bom, já estamos a passar o tempo. Bem, até para a semana.